Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 280. E no livro dos Espíritos, na questão 268, que diz assim, olha a pergunta que Kardec faz aos bons espíritos. Até que chegue ao estado de pureza perfeita. Até que chegue ao estado de pureza perfeita. Isso, quando Kardec pronuncia dessa forma, quando ele faz essa colocação, ele está usando essa classe de espírito puro, celestes e espírito perfeito. Até que chegue ao estado de pureza perfeita. Até que chegue ao estado de pureza perfeita. Tem o espírito que passar constantemente por provas. Eita, e agora, hein? Como é que fica? Agora sim. Então, nós vamos ler a resposta e procurar o esmiuçamento, né? Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas. Olha a resposta. Sim. Até que ele chegue lá. Mas que não são como entendeis. Com esse nível de espírito, não é como nós entendemos. Pois que só considerais provas as tribulações materiais. Nós consideramos prova só as tribulações materiais, né? Beleza, feiura, riqueza, pobreza, miséria, uma deficiência. Então, nós só entendemos como provas estas anomalias materiais. E não é. Olha só. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas, ainda não sendo perfeito. Ele ainda não, ele não tem que sofrer provas. Aqueles que se encontram naquele nível, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, ele não sofre mais os embutes da prova e da expiação. Porque ele já se encontra no outro nível. Mas veja bem, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia
o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Veja bem, do nível de nosso Senhor Jesus Cristo para cima, vamos assim dizer, para cima no bom sentido, porque não existe esse para cima, não. Não existe mais prova e expiação. Ele já é um espírito puro, é um espírito perfeito, é um espírito celeste, apesar que esses nomes são nomes para que nós possamos identificar. Mas ele está além desses nomes. Esses nomes é fantasia. Esses nomes são fantasias aqui na Terra. Mas que a gente tem que usar, né? Porque não tem outro nome. Agora, espíritos do nível de Francisco de Assis, Leon Denis, Allan Kardec, professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, Sheila Meimei, Irmã Dulce, Madre Teresa, Joana d'Arc, esses espíritos, eles ainda se encontram em processo de evolução, mas na necessidade não de provação. Eles não necessitam de prova e de expiação. Mas eles são submetidos a processos de responsabilidade, onde eles assumem responsabilidade, onde eles auxiliam o aperfeiçoamento. Por exemplo, Anjo Ismael, por exemplo. Anjo Ismael é um ministro de Jesus, é o diretor espiritual do Brasil. Anjo Ismael, ele não precisa de provas e expiações mais. Não sei se você está conseguindo entender. Ele chegou num momento na evolução que ele não precisa. Não é que ele não precisa, ele já superou essa fase de prova e expiação. Você entende que o processo é como uma escada, degrau, 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 degrau. Você entendeu? Então, Anjo Ismael, ele não precisa mais passar por provas e expiações. Mas ele assume, porque ele ainda se encontra em processo de evolução, ele assume perante nosso Senhor Jesus Cristo, ele assume uma responsabilidade que lhe contribui no aperfeiçoamento. Ele se aperfeiçoa, contribuindo com nosso Senhor Jesus Cristo, auxiliando os teus irmãos menores, que somos todos nós. Então, por isso que eu disse, em outros vídeos, que não são todos os espíritos que passam por provas e expiações, é uma classe. Superou aquela classe, vai para uma outra classe. Superou aquela classe, vai para uma outra classe. Você entendeu? Então, olha só para você ver que maravilha. Sim, mas não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais,
nós encaramos como prova e como expiação as tribulações materiais. Não é verdade? Só, como se diz o termo, só as desgraças aqui da terra. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, é o caso dos espíritos que eu acabei de citar, inclusive o Anjo Ismael, já não tem que sofrer mais provas, né? Eles não têm que sofrer mais provas. Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides, o professor, eles não têm que sofrer mais provas, entendeu? Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos. Eles não têm que passar mais por provas e expiações, mas eles continuam na evolução sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação deles é auxiliar o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. É aquilo que eu disse em outros vídeos. O espírito, quando chega no plano perfeito, celeste, puro, ele reencarna, ou melhor, ele encarna numa coletividade que encontra-se sob sua responsabilidade. Não haver necessidade de encarnar num corpo físico. E também nosso Senhor Jesus Cristo encontra encarnado no compromisso, na responsabilidade assumida, né, que o Pai lhe confiou. Ele encontra encarnado na coletividade. A coletividade, gente, seria... Você sabe o que significa, mas eu vou dizer para você. Pensa assim, ó. Pegue, abrace um feixe de vara de bambu. Você sabe, é lógico, você é inteligente. Eu estou só falando só para simplificar. Se você pega uma vara de bambu, o que significa? Unidade. Mas se você já pega várias canetas, nossa, até parece que eu sou estudioso, né? Se você pega várias canetas, já não é mais unidade. É uma coletividade. Agora observa, ó, as minhas mãos está protegendo estas canetas. Significa que as minhas mãos encarnou nas canetas. As canetas encontram amparadas pelo sustento das minhas mãos. Deu para você entender, né? Então, quando eu falo assim, Jesus está encarnado, as pessoas falam assim, isso é impossível. Ora, vamos raciocinar, gente. Vamos raciocinar. Tem muitas coisas que é mitologia, que nós precisamos separar o joio do trigo. Tem alguns que dizem que nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. E isso é enganação. Por que é enganação? Porque Jesus não é o primeiro.
ser criado por Deus no universo e na eternidade. Jesus é um dos números inimagináveis de ser que Deus criou. Então, Deus não tem para com Jesus mais amor para com ele do que para conosco. O que Jesus é hoje é atributo dele, conquista, mérito dele por ter seguido em linha reta, enquanto nós saímos dando cabeçada para lá, para cá, igual aquelas pessoas que bebem um garrafão de pinga. Garrafão de rabo de galo, né? Então, todas as intempéries são culpa nossa. Nós nos encontramos atrasados, culpa nossa, não é de Deus. Então, Jesus não é o Filho unigênito, o primeiro. Não. Existe bilhões de Jesus. Existe bilhões de Cristo, até porque esse nome Jesus é um nome dado aqui na Terra. É um nome dado pelos pais dele. Ah, não, mas o anjo, não sei se é o anjo Gabriel, não sei o que lá, anunciou a Maria e disse que ela ia conceber um filho de Deus Pai Todo-Poderoso. Gente, isso é mitologia do catolicismo. Isso é palhaçada. E é para que ele se chame Jesus. Coloca o nome nele de Jesus. Ah, gente, pelo amor de Deus. Até quando nós vamos parar com essa cegueira? E Maria não concebeu Jesus do Espírito Santo, não, porque não existe Espírito Santo. Luiz, mas você me fala uma coisa dessa aí, você tem coragem demais, né? Ô, gente, eu vou mentir? Se eu tenho conhecimento, eu tenho que falar, nem que as pessoas, nem que todo mundo ignore o que eu estou dizendo, não tem problema, o importante é eu estar com consciência tranquila. Maria vai conceber um filho do Espírito Santo. Ah, gente, se isso de fato aconteceu ou acontecer, isso vai contra as leis de Deus. Isso vai contra as leis de Deus. Porque aquele que não nascer de novo não verá o reino do céu. Então é necessário que o espírito, que o ser, nasça através, né, da água. Que água é essa? O líquido amniótico. O que muitos não admitem agora, o que eu vou dizer, é que nosso Senhor Jesus Cristo, o processo de concepção dele não foi por Espírito Santo, porque Espírito Santo não existe. Isso é mitologia. Isso é invenção do catolicismo. E que foi sustentado e é sustentado até hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo físico dele foi preparado através de José e de Maria, quando eles tiveram no corpo físico o mesmo ato de concepção como os casais de hoje em dia. Ah, isso eu não admito.
Rapaz, ficou doido agora. Esse cara ficou doido. Ora, se você quiser desligar se do canal, pode desligar, não tem problema não. Eu respeito. Só que você tem que entender que até onde vai parar essa cegueira na humanidade. Isso é contra as leis divinas, como por exemplo, o juízo final. Diz que Deus virá e irá ressuscitar os bons e colocará do lado direito dele. E os maus ele deixará do lado esquerdo, queimando no fogo do inferno eterno. Oh, gente, seres que já morreram há 40 mil anos atrás. Ah, mas para Deus tudo é possível. É justamente para Deus que é justamente Deus que não pode realizar essas façanhas, vamos dizer assim, porque isso estaria contra os princípios de sua lei. Ah, mas nas escrituras sagradas, ele diz isso, Deus disse isso, e você ainda acredita que é Deus que ali deixou escrito? Você acredita? Ah, querido irmão, vou falar a verdade para você. Se der um prato de milho para você comer e dizer para você assim, ó, coma porque é caviar, você vai comer achando que é caviar. Depois que você termina de comer, eu chego e lhe digo para você comer o milho. Você fala, não, eu comi caviar. Porque a cegueira é muito grande da humanidade. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi concebido como todos nós fomos concebidos. Óvulo de Maria, espermatozoide de José. Gravidez de 9 meses. Ela passou por todo o processo. Jesus passou por todo o processo que nós passamos. Porque, gente, presta atenção numa coisa. Jesus é guia e modelo a ser por todos nós seguido, a ser seguido. Agora imagine que modelo é esse, que guia é esse, que se nós analisarmos no princípio, já começa errado. Que guia e que modelo é esse, que é unigênito, o primeiro, o preferido do Pai. Então quer dizer que para Deus nós não prestamos, nós não temos valor nenhum. Você não consegue raciocinar? Pois bem, que guia e que modelo é esse que não passou no corpo físico por tudo que nós passamos? Concepção, gestação, parto. Gente, dor, lágrima, suor, traições. Foi cuspido no rosto, foi apunhalado na costela, pregado em uma cruz. Nós somos tratados dessa forma. Nós somos humilhados todos os instantes. Então, como nós iríamos tê-lo como guia e modelo, sabendo que ele não passou por nada do que nós passamos? Ora, aí nós teríamos que aceitá-lo realmente como o unigênito, o preferido de Deus. Só ele é o preferido de Deus. Deus deu a ele tudo. Não foi ele que conquistou, não foi Jesus quem o conquistou tudo. Foi Deus que deu a ele. E nós temos que, embaixo de sol e chuva, batalhar se a gente quiser evoluir. Isso faz parte das leis de Deus?
Ah, mas apareceu o anjo lá e anunciou. Está escrito. E tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Gente, isso é tudo mitologia. Isso é uma forma de manter o rebanho do catolicismo preso nessa cegueira. Luiz, mas você tem muita coragem de dizer uma coisa dessa. A verdade, ela dói, mas tem que ser dita. E não pense as pessoas que, para agradar um ou para agradar outro, eu vou deixar de falar aquilo que eu sei. Porque nem se o presidente da República chegar e pedir para mim assim, abjure tudo que você acabou de dizer, eu não retiro nenhuma vírgula do que eu acabei de dizer. Morro, vou preso, vou massacrado pela humanidade. Mas um dia você vai ter o prazer de, na pátria espiritual, entender tudo que você está acabando de dizer. Pode me chamar de louco, não tem problema não. Mais um. Tem muitos que me chamam de louco, me chamam de pobre. Tem muitos que me chamam de pobre, de louco, sujo. Tem muitos, 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 muitos. Eu não dou bola, porque eu sou limpo por dentro. Então vamos para o próximo vídeo.